A paz do Senhor aos irmãos que estão na live. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 26 em diante. Marcos, capítulo 4, versículo 26 em diante. Diz assim a poderosa palavra de Deus: E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. Vou ler novamente o texto. Marcos 4, 26. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Quando o pastor Sidney me convidou para pregar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus, Deus ele já tinha começado a falar comigo através da semeadura, através da semente, através das plantas. Alguns versículos, muitos versículos que a palavra de Deus nos mostra. E é interessante que Jesus ele sempre usa parábolas, ele sempre usa uma linguagem de figura em relação à plantação, à semente, a cultivo, para explicar coisas eternas, coisas celestiais. E quando ele diz essa palavra sobre a questão do reino, sobre como o reino se desenvolveria, como o reino se desenvolveria, a gente vê que logo no capítulo 4, no começo do capítulo 4, Jesus ele vem falando uma outra parábola sobre a semente. Ele já vai falando agora uma parábola que é muito interessante, falando sobre um semeador que estava semeando, e algumas sementes caíam no meio do caminho, e vinham as aves do céu e roubavam. Daqui a pouco aquele semeador lançava sementes sobre as pedras, e as pedras não permitia que a semente se desenvolvesse, a planta se desenvolvia, mas logo o sol queimava. E a palavra de Deus fala ainda que o semeador, sem querer, jogou nos espinhos, e aquela planta que estava no meio dos espinhos, ela começou a crescer, mas o sufoco dos espinhos a matou. Porém, uma semente caiu numa boa terra, e essa semente, ela produziu 100, 50 e 30. E eu comecei a vislumbrar que nesse capítulo 4 ele usa 3 parábolas, e a primeira parábola que ele usa sobre a questão da semente, ele trata sobre a palavra de Deus de uma forma pessoal, de uma forma individual, porque a semente ela representa a palavra de Deus, o solo representa os nossos corações, e o que Jesus estava querendo dizer aos discípulos e às pessoas que estavam escutando, é que para que a palavra de Deus frutifique na minha vida, para que a palavra de Deus se desenvolva na minha vida e na sua vida, nós precisamos estar com o coração preparado, com o solo preparado.
Porque tem pessoas que, quando escutam a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus, elas têm uma motivação errada, uma motivação que não permite que a palavra de Deus se desenvolva dentro de si. E a primeira classe de pessoas são as pessoas que recebem a palavra com indiferença. São aquelas pessoas que escutam a palavra, mas permitem que Satanás roube a palavra. Elas nem permitem que germine, elas permitem que Satanás roube. Pessoas que são indiferentes com a palavra, que não dão o devido valor com a palavra. Elas permitem que Satanás sopre a palavra, roube a palavra. E elas não conseguem que a palavra venha a fazer algo diferente sobre as suas vidas. A segunda classe de pessoas que nessa primeira parábola é mostrada, são pessoas que permitem que as emoções deste mundo roube a palavra de Deus, não permita que ela desenvolva. Porque na explicação da parábola, Jesus diz assim: no versículo 16: e da mesma sorte são as que recebem as sementes sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com os prazeres a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação, a perseguição, ou a causa da palavra, logo se escandalizam. Então são pessoas que são emocionais, ora quer, ora não quer. Ora elas estão empolgadas pelo poder da palavra, o que a palavra faz, o poder que faz de cura, libertação, mas daqui a pouco as tribulações vêm e ela já não quer mais a palavra. Ela permite que tudo aquilo que foi construído seja desconstruído, como o pastor até mesmo citou aqui no culto. Agora a terceira classe de pessoas que está com o solo do coração despreparado para receber a palavra, são as pessoas que se preocupam com as coisas deste mundo. São as pessoas que caíram, onde a palavra caiu em um solo cheio de espinhos. No versículo 18 diz assim: e os outros são que receberam a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas o cuidado deste mundo, o engano das riquezas, as ambições e outras coisas, entretanto sufocam a palavra e ficam infrutíferas. A palavra até cresce, mas ela fica infrutífera, porque o solo do coração está despreparado. Ela não tirou as ervas daninhas que precisava tirar, ela não tirou os empecilhos da sua vida ainda, as coisas deste mundo, que consegue sufocar a palavra de Deus no seu coração. Mas a Bíblia fala sobre uma boa terra, um coração que está desejoso, um coração que anseia, um coração que realmente está preparado para receber a palavra. E quando a palavra de Deus, que é uma semente, é lançada no nosso coração, ela desenvolve frutos de arrependimento. Eu quero que vocês abram comigo 1 João, capítulo 3, versículo 9. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Há uma semente que Deus lança sobre os corações dos homens, e há um princípio bíblico, que cada espécie desenvolva a sua espécie. Em Gênesis 1:11 a gente vê isso. Cada espécie produz a sua espécie. Então a palavra de Deus, no coração do ser humano, ela causa o impacto da transformação na vida de qualquer um. Não tem como Satanás olhar para uma pessoa e trocar a semente, não.
Fala assim, vou pegar essa semente, agora ela vai se transformar no joio. Não tem como. Se a semente da palavra de Deus caiu num solo fértil, ela vai produzir o fruto do arrependimento. Essa pessoa não vai viver pecando, essa pessoa não vai viver nas práticas deste mundo. Ela vai viver no temor do Senhor. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito é a mansidão, paz, gozo, temperança, domínio próprio. É o fruto do arrependimento. Mas voltemos para Marcos capítulo 4. Em Marcos capítulo 4 ainda há uma parábola. Do versículo 30 ao 34, ela fala sobre a semente de mostarda. A última pregação que eu tive aqui, eu falei muito sobre a semente de mostarda. E Jesus, ela compara a semente de mostarda com o reino de Deus. Porque a semente de mostarda, uma hora que ela cresce, nada impede o crescimento dela, o desenvolvimento dela, não é as pedras, não é a rocha. Aonde tiver obstáculo, ela passa, ela quebra os obstáculos, ela cresce. E o reino de Deus é dessa forma, nada pode impedir o crescimento do reino de Deus. Nada pode impedir o desenvolvimento da palavra do reino de Deus na sua vida, a não ser quando eu e você colocamos entulhos nela. Eu tenho uma hortinha lá no meu serviço, eu fiz até um vídeo sobre isso. Eu tenho uma plantação de hortelã, erva cidreira, camomila, melissa. E todo dia eu preciso ir lá e tirar as ervas daninhas, que é aquele trevinho, mato e outros tipos de mato que rouba a força daquela hortinha, que rouba a energia da hortelã, que rouba a energia da cidreira. Porque se eu deixar ela desenvolverem junta, elas sufocam as plantas que eu plantei. E Deus, quando eu comecei a fazer isso, Deus ele começou a falar comigo de uma forma poderosa. Ele falou: Cláudio, se você não fizer manutenção no teu coração todos os dias, se você não se arrepender todos os dias, se você não identificar as ervas daninhas todos os dias, elas vão fazer com que roube a força do teu solo, do teu coração. Elas vão crescer e vão matar a palavra de Deus que é semeado na tua vida. E aquela hortinha, ela fala muito comigo, mas um dos ensinamentos que o Senhor hoje, naquele dia falou comigo, foi isso, que nós devemos fazer a manutenção do solo do nosso coração todos os dias, para que a palavra de Deus venha crescer na nossa vida de uma forma saudável, de uma forma plena, e para que ela venha dar frutos. Só que o interessante é que na parábola que nós lemos no texto oficial, ela também fala sobre o reino. E eu comecei a olhar de uma forma, não somente a questão do reino, eu comecei a olhar sobre uma questão pessoal. Porque uma planta, ela se origina numa semente. Quando você coloca ela no solo, a primeira ação da semente é desenvolver uma raiz, para que possa dar estrutura para o galho, e para poder dar estrutura para as folhas, e para dar estrutura para o novo fruto mais à frente. E o interessante é que você não vê o que acontece debaixo do solo, é o que o texto está dizendo. Você não vê o que acontece debaixo do solo, e quando você planta, às vezes você nem observa a planta, mas ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo. Só que o mais interessante de tudo isso é que o que nós vemos a planta, quando a gente vê um pé de cuca, quando a gente vê um coqueiro, quando a gente vê qualquer tipo de planta que a gente observa aqui na cidade, ou mesmo no campo, a formação da copa dela é proporcional à sua raiz, e às vezes a raiz é um pouco mais extensa. Vou repetir. A formação da copa de uma árvore é a proporção, é a mesma geometria da proporção da sua raiz. E Deus falou de uma forma poderosa sobre a minha vida, sobre essa questão. Porque o que as pessoas veem formado, elas não imaginam o que ela passou
e que ela desenvolveu para baixo. Quando a gente olha para grandes homens de Deus, quando a gente observa a vida de grandes homens de Deus, a gente começa a pensar, a gente não imagina a estrutura que eles têm, por onde eles passaram, o que eles desenvolveram para poder ser um ministério tão grande e tão poderoso. Eu fiquei olhando a vida de Billy Graham. Falei, que homem poderoso, que homem cheio da graça, que homem cheio da unção, que homem usado por Deus. Mas ninguém viu a raiz dele, o preço que ele pagou na oração, os dias que ele passou lendo a palavra, se dedicando em correspondência ao amor de Deus. Então a proporção da copa é igual à raiz. Então, aonde Deus vai te levar vai ser proporcional ao que você se aprofunda na presença de Deus. Tem muitas pessoas que estão umas plantinhas raquíticas. Por quê? Porque não querem aprofundar suas raízes na presença de Deus. Não querem se desenvolver, não querem pagar o preço, não querem passar luta, não querem passar tempestade, querem ficar num abriguinho. Planta que fica em vaso, em abrigo, ela não se desenvolve. Ela precisa passar pelas tempestades, ela precisa passar pelas intempéries, ela precisa sentir o sol quente, ela precisa sentir o frio extremo, para que as suas raízes se desenvolvam, para que ela possa, no seu tempo propício, dar o seu fruto, e que ela possa crescer. Uma planta, quando germinada, quando ela começa a germinar, ela tem um tempo determinado para poder dar fruto. Ela tem fases na sua vida. Até ela dar fruto, ela precisa passar por fases. Hoje o ser humano, ele criou alguns artifícios que faz com que acelere o desenvolvimento da planta e que ela dê frutos antecipadamente, até mesmo em vaso. Mas essas plantas, elas não dão um fruto perfeito, porque ela não passou pelas fases de vida que ela deveria passar. Sabe por que muitas pessoas estão quebrando a cara? Porque estão pulando fases que deveriam passar. Estão pulando fases, estão colocando adubo, estão colocando coisas na sua vida que não deveriam colocar para se desenvolver mais rápido. E esse não é o processo. Há uma lei determinada por Deus. A lei da semeadura, a lei do crescimento, e nós não podemos pular essa lei, a gente não pode pular essa lei. Na lei natural o homem pode, mas na lei espiritual não. Eu quero que os irmãos abram comigo Gálatas capítulo 6. Versículo 7. O homem ele tem que aprender a semear na sua vida física. Ele tem que entender que tudo que ele planta na sua vida física, tudo que ele planta enquanto ele vive nessa terra, haverá um resultado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A pergunta é, o que você tem plantado? E o que você espera semear? Não tem como você semear paz e colher tribulação. Essa é uma regra que não cabe na Bíblia, e nem na questão da sementeira. Se você semeia paz, você colhe a paz. Se você semeia a discórdia, vai ter tribulação sobre a tua vida. Eu quero que você abra comigo Tiago capítulo 3, versículo 18. Tiago, capítulo 3, versículo 18.
Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que os exercitam a paz. Vou repetir. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Tem pessoa que gosta de justiça, implanta a justiça, mas vive semeando tribulação. Pessoas que estão extremamente querendo justiça, mas são atribuladas. Não tem como ter justiça sobre a tua vida. Tu não tem como semear, colher a justiça, se você vive na tribulação. A Bíblia nos recomenda. Ora, o fruto da justiça se semeia-se na paz. Quer ter justiça na tua vida? Começa a semear a paz. Para que os exercitam a paz. É um exercício. É uma prática. Não é uma coisa que tu faz um dia hoje e outro dia amanhã, esporadicamente. Não. É um exercício. A paz é um exercício. É um exercício. É você permitir que o fruto do Espírito te domine. A Bíblia fala que é o fruto do Espírito. A Bíblia fala assim: o fruto do Espírito é paz, longanimidade, bondade, fé, temperança, amor. É as qualidades do fruto. É as vitaminas que estão no fruto. Não é uma mexerica que é dividida, não. É as vitaminas do fruto, a característica do Espírito. Você quer ter paz? Exercita a paz. Eu quero pedir para que abra aqui Provérbios capítulo 15. Eu acho muito interessante Provérbios. Provérbios capítulo 15. Tem como abrir aqui, irmão? Versículo 1. Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Volta lá no 1. Vamos até o 3 só. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como a gente semeia a paz, irmãos? No meio da tribulação que nós estamos nesses dias, com os nervos aflorados por contas a pagar, desempregados, humilhados, que nós temos que fazer na nossa casa? Quando nós estivermos num tempo de confusão, de intrigas, até no nosso trabalho, nossa casa, quer seja em qualquer lugar, a gente tem que aprender a dominar a nossa boca, porque a Bíblia diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda é como se fosse uma água gelada numa água quente. Ela calma a turbulência. Tem horas, irmãos, que a gente não deve falar nada para que haja paz. Abre, por favor, Provérbios 15, 23. O homem alegra-se em dar uma resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Todo mundo quer ser o dono da verdade, quer falar uma resposta para justificar os seus erros, para justificar suas falhas. Mas a Bíblia recomenda: você não pode ser a pessoa que dá todas as respostas. Não dê desculpas. Mas a Bíblia nos ensina a pensar no que vamos falar, e no tempo certo falar o que deve ser falado. Sabe por que muitos casamentos estão se quebrando? Sabe por que muitos relacionamentos têm sido desfeitos? Porque as pessoas são precipitadas nas palavras. O ser humano, ele tem um sistema de defesa muito claro. Quando você é agredido, a sua defesa é agredir a pessoa de uma forma proporcional. Só que o versículo 15, capítulo 15, 1, fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando mais você grita, mais você afasta a pessoa de você.
Porque a gente só grita com uma pessoa que está distante, a gente não grita com uma pessoa que está perto. A palavra branda aproxima a pessoa de você. A palavra dura, que com exaltação faz com que ela se afaste de você. Então a Bíblia diz, ela nos afirma, que a gente temos que exercitar a paz. Versículo 2, 15:2. A língua do sábio destila conhecimento, porém a boca do tolo derrama estutícia. A boca do sábio, ela destila conhecimento. Sabe o que é destilar? Processo de destilação é tirar o extrato concentrado de uma essência. A língua do sábio é como se fosse um perfume concentrado. Ele fala coisa agradável, ele fala coisa correta, ele fala coisas para edificação, ele fala as coisas como sabedoria. Ele não é precipitácio, ele não fica derramando a sua boca na ignorância, na estutícia. Versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e bons. E eu comecei, até na reunião de homens, eu comentei sobre isso, que na lei da semeadura a gente tem que observar que o grande semeador, que é nosso Deus, Ele está nos observando. Ele está observando tanto o trigo quanto o joio. E a pergunta é, como Deus tem te visto? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Mas a pergunta principal é, como Deus tem visto o teu coração? Como Ele tem visto o desenvolvimento da palavra dEle dentro do teu peito? Como Ele tem visto o solo do teu coração? Será que no solo do teu coração tem entulhos? Será que tem coisas que sufocam a palavra? Será que tem coisas que oprimem a palavra? Ou você tira essas coisas para que a palavra se desenvolva e te transforme a sua vida? Como é que Deus tem nos visto? Precisamos aprender a semear em nossa vida nesses tempos. Precisamos aprender a semear enquanto estamos vivos. A segunda área que nós devemos aprender a semear é na área financeira. Diga para quem está em casa, na área financeira. Abra comigo em Provérbios, capítulo 3, verso 9. Provérbios 3, 9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia das tuas rendas. Amém, só o 9. Agora abra comigo, 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 10. Os irmãos encontraram amém? Amém. Diz assim: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus é poderoso para tornar abundantemente em nós toda graça, a fim que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabunde em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou Deus aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Esses versículos, geralmente a gente abre quando a gente vai fazer dízimos e ofertas. Mas a Bíblia nos ensina a também semear na área financeira, não somente da igreja, mas das pessoas também. Porque no capítulo 8 e no capítulo 9 de 2 Coríntios, Paulo está dando uma instrução aos coríntios, que os macedônicos, o pessoal da Macedônia, eles não tinham condições de contribuir, de ajudar o pobre e o necessitado, mas nas suas possibilidades, eles davam aquilo que eles tinham, para poder ver a felicidade do seu irmão. Eles ajudavam a igreja de Deus com contribuições, não eram grandes, eram pequenas, mas as pequenas contribuições juntas, ajudavam muitas pessoas. E Paulo falou assim: seus coríntios, vocês não têm vergonha, vocês tendo condições, vocês não contribuem? Os macedônicos, eles não têm condições, e eles contribuem com todo vigor. Olha que Paulo, ele ensina. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos façamos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Contribuição é uma ação da graça de Deus sobre aquele que tem para contribuir. Os macedônicos tinham pouca contribuição, mas o que eles tinham, eles davam como a poder da graça de Deus. Eles entendiam que era um favor imerecido. Eles sabiam que aquilo que eles tinham era de Deus e que eles deveriam contribuir com a obra de Deus. No texto de capítulo 8, a gente vai ver que eles não deveriam dar além do que eles poderiam, mas o que eles podiam, eles teriam que dar. Eles não poderiam dar de forma que faltasse para eles, mas eles tinham que confiar em Deus e dar suficientemente para manter a vida do seu irmão e a sua. E eles dependiam da graça de Deus. Muitas pessoas estão se privando hoje de viver o extraordinário de Deus na sua vida financeira. Sabe por quê? Porque eles retêm aquilo que deveriam dar. No versículo 10, 2 Coríntios 9, 10, diz assim, 2 Coríntios 9, 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira. É Deus falando assim: eu te dei a semente, só que o que você deve comer é o pão. Você deve comer o pão. Só que a semente que ainda resta na tua mão, eu farei prosperar, para que nunca falte o pão na sua mesa. E tem muita gente retendo o pão e a semente, e acaba não tendo nada, porque se você reter a semente por muito tempo, ela apodrece. Tem sementes que apodrecem. E tem muitos que não conhecem ainda esse poder da graça de Deus. O segundo ensinamento que Paulo nos ensina sobre a contribuição está no versículo 4, no capítulo 8. Pedindo-nos com muito... Abre aqui, por favor. Romanos 8, 4. 2 Coríntios 8, 4. Segunda Coríntios 8, 4. Pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participar desse serviço a favor dos santos. Eles contribuíam porque eles sabiam o sentido real da palavra comunhão. Quando você contribui na igreja de Deus para o sustento daqueles que precisam, você também está estabelecendo através da tua oferta um laço de comunhão. Era isso que Paulo estava falando
em 2 Coríntios capítulo 8, se você ver, tem vários ensinamentos em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, sobre a questão das bênçãos que tem sobre você semear na questão do dízimo, da oferta, na vida do seu irmão. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor, e a nós pela vontade de Deus. Olha só, os macedônicos, eles contribuíam, porque eles primeiro se entregaram a si mesmos ao Senhor. Eu gosto muito de uma frase que o bispo fala: Deus, Ele não quer o teu dinheiro, Ele quer você, porque se Ele tiver você, Ele tem tudo. E é exatamente o que está escrito aqui. Primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor. Se você realmente se entregou ao Senhor, se você realmente se doa ao Senhor, a tua área financeira também é do Senhor. Mas a gente tem que aprender não somente a semear na nossa vida humana aqui nessa terra. A gente não tem que aprender a semear somente na nossa área financeira. A gente temos que aprender a semear na vida espiritual, na vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Do 35 ao 44. Mas se alguém dirá: como ressuscitará os mortos? Com que qualidade de corpo vem? Insensatos, o que te semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. Espera só um pouco aqui. Aqui, Paulo está ensinando aos coríntios o princípio da ressurreição. O princípio do reino de Deus, de nós vivermos para uma vida futura no céu. Porque ele começa a dizer, tinham burburinhos naquela época dizendo que ele não tem sepultura. O nosso Deus é diferenciado, a gente não vai numa sepultura reverenciar Ele. A gente não vai num local específico mostrando que Ele está lá, não, Ele já ressuscitou, Ele garantiu essa ressurreição para aqueles que creem nele. E Paulo vem, porque todo aquele que quiser viver a sua vida, perdê-la-á, e todo aquele que perder a sua vida, ganhar-la-á. Então, para você ganhar no reino de Deus, a vida eterna, você precisa morrer para este mundo. É um princípio da colheita de Deus, é um princípio da semeadura de Deus. Olha só que continua o texto dizendo: e quando semeais, não semeais no corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou qualquer outra semente. Mas Deus lhe dará um corpo como lhe aprouve, cada um com a sua semente, um corpo próprio. Nem toda carne é a mesma carne, nem a mesma carne é dos homens, de carne dos animais, ou das aves ou dos peixes. Também há corpo celeste e corpo terrestre, mas um é a glória do celeste, é outro do terrestre. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela se difere da glória de outra estrela. Assim também a ressurreição é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se no corpo animal e ressuscita no corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Paulo está demonstrando a seriedade da ressurreição, a seriedade de como você semeia nessa terra, o que você vai colher lá no futuro.
A pergunta é o que nós temos semeados nessa terra e que nós devemos esperar no futuro. Você está trabalhando na lavoura, na dispensação de Deus? Ou está trabalhando nos seus próprios interesses? Se você estiver na lavoura dos seus próprios interesses, você vai colher a glória devida nessa terra. Porque Deus é justo. O que você plantar nessa terra, você vai colher nessa terra. Mas se você semear no céu, você vai também colher coisas no céu. Porque Deus já tem preparado coisas extraordinárias para nós vivermos no céu. Em João 14, fala assim, Jesus falando com Dídimo, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não teria dito, vou preparar lugar. E se eu vou preparar lugar, virei outra vez, para onde estiver, estejais vós também. Aí Dídimo pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Está tudo preparado. O galardão do justo está preparado por Deus. O que você semeia na justiça, você colherá na glória de Deus. Mas aprenda a semear nessa vida. Eu quero que você abra comigo Gálatas, capítulo 6, versículo 8 e 9. Gálatas 6, 8 e 9. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não havemos desfalecido. Coloca aqui na tela o 8 de novo. Porque quem semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Sabe que Paulo está falando aos Gálatas? Não perca as forças. Só porque tu não está vendo o resultado do fruto, não se fadigues por isso. Porque no tempo certo tu vai ver o resultado dos frutos. O resultado daquilo que você tem semeado, das lágrimas que você tem derramado sobre a sua cama, sobre a sua sala. Você vai ver os frutos. Se você semear no Espírito você vai ceifar a vida eterna. E ele conclui falando, se não havemos desfalecidos, não se canse de fazer o bem. Se esforce, tenha bom ânimo, não se deixe desfalecer por causa de uma pandemia. Não se deixe desfalecer por causa de qualquer outra coisa que venha te acometer neste mundo. Tenha convicção da semente que você tem plantado. Tenha convicção da semente que Deus plantou na sua vida, que vai gerar um fruto para a vida eterna. Eu gostaria que vocês abrissem agora em Salmo 126. Deus me trouxe a lembrança desse Salmo. É uma história muito linda, muito bela. Salmo 126. Os últimos versículos. Se eu não me engano é o 5 e o 6. 126, 5 e 6. Olha só que lindo. O que semeio com lágrimas, com cânticos e júbilos cegarão. Aquele que sai chorando e levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilos, trazendo consigo seus molhos. Olha que coisa poderosa. Olha que coisa tremenda esses versos dizem.
Eu quero que você empreste a tua mente e vamos viajar um pouco na imaginação. Imagina uma pessoa que teve o trabalho de cultivar uma lavoura. E no trabalho de cultivar uma lavoura, ele pensou em colher algo bom e produtivo, mas veio uma praga, uma intempéries, queimou toda a lavoura, detonou toda a sua lavoura. Aquele homem agora fica desesperado, porque ele vê o fruto do seu trabalho se desfazer, mas ainda no seu celeiro ainda resta poucas sementes. O que esse agricultor faz? Ele não deixa se abater. Ele pega aquelas poucas sementes, e ele vai plantando e chorando, e vai regando aquela semente com lágrima, vai plantando e semeando, vai plantando e regando com a lágrima, vai plantando e vai semeando com as lágrimas. E aquela produção que foi regada com as lágrimas, ela frutificou muito mais frutos do que ele esperava. E é isso que Deus vai fazer na tua vida. Quem sabe você na sua lavoura, na sua história, você perdeu tudo, mas ainda restou algumas sementes na sua mão que Deus permitiu que ficasse. E essa semente tem regado com lágrimas, e Deus vai fazer prosperar tudo aquilo que você perdeu. Todas as dores que você sofreu por aquilo que você plantou e não viu o resultado, Deus te recompensará, porque a palavra de Deus diz: aquele que sai chorando e levando a semente para semear, voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo seus molhos. Ao tempo certo de Deus, você vai colher aquilo que Deus preparou para a tua vida. É interessante, se a gente for falar sobre lavoura, semente, a gente vai muito longe nessa palavra. Mas em Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 6, se eu não me engano, fala sobre os trabalhadores da última hora. E diz assim a palavra de Deus: o reino dos céus é semelhante a um homem, o proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajuntou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Cerca da hora terceira saiu e viu que estavam os outros ansiosos na praça. E disse-lhe: ide também vós para a vinha, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Ora, outra vez saiu cerca da hora sexta e da hora nona, e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora 1/10, saiu e achou os outros que já estavam, e perguntou-lhes: por que estáis aqui ansiosos todo dia? Responderam eles: porque ninguém nos contratou. Disse ele: ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha aos seus mordomos: chama os trabalhadores e paga-lhes os salários, e começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido a cerca da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Vindo então os primeiros, pensaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E ao recebê-los, murmuraram contra o proprietário, dizendo: estes últimos trabalham somente 1 hora, igualmente a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor? Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, mas não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, eu quero dar esse último tanto como a ti. Não é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou é mal aos teus olhos porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui está falando sobre um princípio do reino. Mas eu fiquei meditando com jovens adolescentes, que quando aquele homem, ele convida aqueles trabalhadores para a sua vinha,
Ele convida aqueles trabalhadores em determinadas horas diferenciadas. Nas primeiras horas do dia, ele combina um denário com aqueles homens. E aqueles homens vão trabalhar. E eu fico imaginando, porque a vinha naquela época era um ofício, é um tipo de plantação muito nobre. Não era qualquer pessoa que tinha vinha, porque as vinhas eram muito valorizadas, era uma coisa muito nobre e muito valorizada. E ele chama os primeiros trabalhadores. E eu fiquei imaginando quais seriam os ofícios daquele local. Eu fiquei imaginando quais seriam os ofícios que eles tinham que fazer na vinha. E eu fiquei imaginando que os jovens e adolescentes, uns deveriam estar limpando a vinha, outros deveriam estar poldando a vinha, outros deveriam estar colhendo a uva, levando para um lugar especial para amassar, outros deveriam estar replantando mudas de vinha. E durante o dia todo ele vai contratando pessoas, e cada uma fazendo uma função. O interessante é que chega no final, eles querem um salário. Só que eles pensam que vão receber um salário diferenciado porque estão antecipados. Eles chegaram no primeiro horário do dia. E aqueles que chegaram no último horário do dia recebem o mesmo salário, um denário. Porque era o que foi combinado. E aqui ela representa uma figura, uma linguagem de figura da igreja de Deus. Que todos nós fomos chamados para trabalhar na vinha, com uma obra específica, com um trabalho específico, com uma determinação específica do Senhor da vinha. Só que muitos nesses últimos dias têm rejeitado o chamado do Senhor da vinha. Preferem ficar ansiosos, preferem ficar nos seus afazeres cotidianos do que trabalhar na vinha. Mas ainda que trabalhe na vinha, acho injusto que receba o mesmo galardão. Essa passagem ela fala sobre a salvação, que o mesmo preço que Deus vai dar na vida do pastor é o mesmo preço daquele que se converteu e se foi no leito de Covid. A salvação em Cristo. Se morreu no temor do Senhor, se trabalhou na vinha do Senhor, se entregou a sua vida para o Senhor, ele receberá o mesmo galardão que a vida eterna. Jesus, ele tem chamado muitas pessoas através da sua palavra hoje a vir trabalhar na sua vinha, porque Deus, ele quer que você receba uma recompensa, a coroa da vida eterna. No capítulo 21 de Mateus, versículo 33 ao 45. Ouvindo ainda outra parábola, havia um homem proprietário que plantou uma vinha, e cercou com uma sebe, e cavou um lagar, e edificou uma torre, e depois arrendou-a uns lavradores, e ausentou-se do país. E quando chegou ao seu tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancando e matando o outro, e o outro apedrejaram. Depois enviaram ainda outros servos, em maior número do que o primeiro, e fizeram-lhe o mesmo. Por último enviou-lhes seu filho, e dizendo: a meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vindo o filho, disseram entre si: este não é o herdeiro? Vinde, matemo-los, e apoderemos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: fará perecer miseravelmente a esses maus, e arredará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe entregarão os frutos. Jesus, na mesma sequência, ele fala sobre uma outra vinha. A primeira vinha ele chama trabalhadores, que receberão o mesmo galardão. Mas na segunda vinha havia um cenário específico. Havia uma proteção, uns muros, havia uma torre de vigia, e havia a vinha.
E ele arredou essa vinha a um certo homem, a uns certos trabalhadores, que na figura de linguagem de Jesus era para os judeus. Vieram os profetas, em todas as gerações, homens de Deus levantados por Deus para consertar a nação de Israel, e eles rejeitaram. Mas a palavra de Deus diz que ele envia os profetas, ele envia sacerdotes, ele envia homens de Deus, e eles massacram esses homens. Por último ele fala: vou mandar no meu filho, eles vão respeitar meu filho. E eles fazem a mesma coisa, tiram de Israel, e todos conhecem a mensagem da cruz. Jesus é morto. Agora Jesus, ele fala, pergunta: o que o Senhor dessa vinha fará? Ele vai usar com justiça. É isso mesmo que ele vai fazer. Ele vai tirar agora a vinha, a bênção do reino, o ministério de pregar a palavra do reino, anunciar o Messias. Ele vai tirar dos judeus, ele vai enviar pelos gentios. E o Senhor Deus, ele vai ver o fruto que esses homens vão estar entregando. Jesus, ele te comissionou a trabalhar na vinha, sabe por quê? Porque ele já sabe que você vai dar fruto, você vai ser algo frutífero, você não vai negligenciar aquilo que Deus colocou na tua mão. Deus, ele colocou o ministério poderoso da pregação da palavra nesses últimos tempos para os gentios, também para os judeus. Mas a responsabilidade é minha e sua de dar frutos e apresentar frutos na lavoura de Deus. Quem é da lavoura de Deus dá fruto. E Jesus vai vir cobrar os seus frutos, e ele vai se alegrar com o seu fruto, porque a palavra de Deus diz que ele observará e verá alegremente os frutos da sua mão, do seu trabalho. A igreja, ela tem uma palavra profética, a vida do Senhor Jesus, que nós seremos prósperos na pregação da palavra. Ninguém pode deter a igreja de Deus nesse sentido. Mas eu gostaria ainda que você abrisse em Marcos capítulo 4, versículo 26 e 29, que é o texto que nós abrimos. E eu queria finalizar com ele. Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29. E dizia: o reino de Deus é assim como um homem que lançaste a semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, e não sabendo ele como, porque a terra como a si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, depois os últimos grãos cheios na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Como eu disse aqui no início, há uma ordem espiritual dada por Jesus no crescimento do reino. O primeiro está em João 12, 24, onde a Bíblia fala que se a semente, o grão de trigo não morrer, ele não cresceria e não daria fruto, mas era necessário o grão de trigo morrer. E Jesus aqui nessa passagem, ele mostra que ele é o grão que morreu. E agora, no tempo das histórias, no tempo da história da igreja, as pessoas não perceberam, mas a igreja, ela tem crescido, ela tem se desenvolvido. A Bíblia diz que primeiro ele cresce a erva, depois a espiga, depois o grão, e depois que o fruto se mostra. Então a gente vê 4 processos de crescimento. Não é um crescimento fora da ordem, mas é um crescimento em ordem. Não é um crescimento monstruoso, não é um crescimento em ordem.
dado pelo tempo da vontade de Deus, para que dê o fruto no seu tempo certo. E no final do verso diz assim: porque a terra por si mesmo frutifica primeiro a erva, e depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. E quando já for mostrado, mete logo a foice, porque está chegada a hora da ceifa. Aqui ele está falando sobre uma espiga de milho. Quando o milho é plantado, ele passa por essas fases, e quando o fruto se mostra, é o tempo de colher. O que a palavra de Deus tem nos dito, que nós temos vivido os últimos tempos na face dessa terra. As espigas do reino de Deus já estão à mostra. A trombeta a qualquer momento vai soar. Os anjos de Deus vão vir ceifar e vai separar o joio do trigo. E a Bíblia diz que primeiramente ele pegará o joio e jogará no fogo que arde eternamente. E depois ele vai separar o trigo e colocar nos seus celeiros. Eu quero agora te fazer uma pergunta: que semente você é e que fruto você tem produzido? Nesses últimos dias, que está preparado para a ceifa do Senhor, você está preparado para ouvir a trombeta de Deus? Você está preparado? O que você semeou nessa terra? E o que você espera colher na eternidade? O Senhor Deus me trouxe aqui hoje para que nós nos avaliássemos o que nós temos feito com a semente que Deus colocou na nossa mão. Você tem escondido? Ou você tem desenvolvido? Você tem se empenhado? Eu tenho me empenhado? Ou eu tenho me omitido? Eu quero te fazer essa pergunta. Você quer aceitar hoje o convite do vinheiro na sua vida? E de vir morar, entrar no reino dos céus? Para isso é necessário a gente confessar os nossos pecados. Para isso é necessário a gente negar-se a nós mesmos. A Bíblia diz que aquele que olha para trás do arado não é digno. Jesus Cristo, Ele quer que você e eu viemos nos arrepender dos nossos pecados, para que o fruto do nosso arrependimento gere em nossas vidas vida eterna. Gostaria de chamar a equipe de louvor a estar aqui à frente nesta hora. Deus tem chamado trabalhadores da última hora nesses últimos dias. Pessoas que precisam de entrar no reino de Deus, reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O pastor, ele abriu o culto aqui dizendo que Jesus, ele ia habitualmente na festa da Páscoa. Mas você sabe o que é a Páscoa? A Páscoa é uma festa que os judeus comemoram sobre a questão do grande livramento que eles tiveram lá no Egito, a libertação que Deus fez lá no Egito, a grande ação de Deus milagrosa em abrir o mar vermelho e tragar os egípcios, e sobre a questão da morte dos primogênitos, a grande libertação. E na época de Páscoa também Jesus, Ele morre como o Cordeiro Pascual. Ele entrega-se a si mesmo e promove uma grande libertação, o sentido da verdadeira Páscoa. Ele traz agora, Ele te livra da morte e te traz a vida. O significado da nossa Páscoa é o significado da morte e ressurreição de Cristo na cruz, porque hoje Ele te garante a vida eterna. A Bíblia Sagrada diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, Ele quer trocar sementes da tua mão.
a semente da discórdia, a semente da corrupção, a semente do adultério, a semente da promiscuidade. Ele quer te colocar nas suas mãos sementes que dê fruto para a vida eterna. Nesta noite você precisa transformar a sua vida. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, para que você veja novos frutos sobre a tua vida, para que você veja o resultado dos novos frutos sobre a tua vida. A Bíblia diz que é tudo novo, é um novo cântico, uma nova vida, é uma nova esperança, é tudo novo. Quem sabe você tem vivido isolado, você tem vivido de forma dolorida, mas Jesus te traz hoje para uma família chamada Família de Deus, que está espalhada sobre toda a terra. Ela está na Assembleia de Deus, ela está na Brasil para Cristo, ela está na Batista, ela está na Projeto de Deus, ela está onde tem a marca do sangue. Não rejeite o chamado do Senhor. Que nessa noite você possa se arrepender e entregar a sua vida ao Senhor.